Olá, bem-vindos ao canal Alenart. Aqui hoje eu decidi falar sobre dois filmes que eu gosto bastante, mas que são bem criticados, que são os filmes Alien Prometheus e o Alien Covenant. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles, vou falar por que eu gosto desses filmes, né? E assim, eu entendo os problemas que esses filmes têm, mas ainda assim são filmes que me divertem, são filmes que eu acho, porra, bons demais. E inclusive eu assisti ambos ontem, meio que maratonei esses dois filmes, né? E continuo achando eles muito bons, assim. De novo, eu sei que tem problemas. E é sobre tudo isso que a gente vai falar neste vídeo. Mas antes eu peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vou trazer mais vídeos aqui, talvez uns vídeos de reviews e uns vídeos mais diferentes, assim, né? Uns vídeos o que não tem muito a ver com o formato que eu exploro lá no canal Leidos. Então, se você quiser ver isso, já se inscreve aí, comenta também. E é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, o Ridley Scott é o responsável pela franquia Alien, né? O primeiro filme que ele dirigiu foi o Alien, o Oitavo Passageiro. Eu acho que é filme dos anos 70, mas eu não me lembro exatamente a data agora. E o primeiro filme, ele é muito bom, cara. Ele se mantém muito bem até hoje, assim, porque é um filme de suspense e é realmente, assim, um dos grandes exemplos de filme de terror do cinema. A partir do primeiro filme, se desenvolveu toda uma franquia sobre o Alien. Tem o segundo filme, que é um pouco mais voltado para a ação, né? Foi dirigido inclusive pelo James Cameron. E essa franquia teve um renascimento com os dois filmes, o Prometheus, lançado em 2012, e o Alien Covenant, lançado em 2017. Ambos os filmes são prequelas, então eles se passam antes dos eventos que vemos no primeiro Alien. O Prometheus, eu acho que quando ele foi lançado no cinema, por ser um filme da franquia Alien, todo mundo tava com essa gana de ver o Alien na tela mais uma vez, né? E o filme ele entrega pouco disso, na verdade, porque o roteiro é muito mais sobre outras questões. E o que é interessante é o seguinte, se você pesquisar a respeito desse filme, você vê que a ideia era fazer um filme diferente. Um filme de ficção científica, mas não tinha nada a ver com o Alien. A ideia de fazer um filme do Alien veio depois. Então, meio que por isso que o Alien parece um pouco deslocado dentro da trama, né? E qual a trama de Prometheus falando nisso? Tudo começa no ano de 2078, onde cientistas descobrem umas pinturas em cavernas em que uma civilização antiga, né, seres humanos antigos, mais primitivos, desenharam homens grandes nas cavernas que apontavam para uma constelação. E eles achavam que aquilo era uma espécie de convite, um convite de talvez seres que criaram a raça humana para que os humanos um dia fossem ao planeta deles. E movido por isso, a doutora Elizabeth Shaw e o esposo dela, o marido dela, o Charles, eles procuram achar um meio de chegar a esse planeta. Para isso, eles contam com a ajuda da empresa do Weyland. O Weyland é um trilhardário, um cara super rico que financia essa pesquisa. E aí eles vão nessa viagem para encontrar os criadores, né, os seres que criaram a raça humana. E fazer pergunta para eles: por que estamos aqui? Por que vocês nos criaram? Só que ao longo desse filme você vê que eles encontram primeiro um planeta inóspito, um planeta já morto, e nesse planeta tem algumas estruturas onde dentro delas tem coisas estranhas, formas de vida estranhas e tudo mais. E os cientistas, os astronautas, eles vão explorando esses lugares e eles descobrem que esses criadores da raça humana não gostam tanto assim da raça humana quanto se supunha. Isso acaba sendo uma coisa muito interessante, né? Agora, um dos grandes argumentos contra esse filme é os cientistas idiotas, né? Os astronautas estúpidos. São os trapalhões no espaço. E de fato, tem umas coisas aqui que são indefensáveis. Primeiro, eles chegam num planeta estranho e daí vários cientistas começam a tirar os seus uniformes, né? Primeiro quem faz isso é o Charlie, né? E ok, eles tinham indícios de que aquela atmosfera era amigável à vida, né? Então eles podiam ali tirar seus capacetes, seus uniformes. Só que mesmo assim, cara, mesmo que você tenha um ambiente que possa comportar a vida humana, não significa que você não tenha patógenos, micro-organismos, bactérias que possam te infectar e te deixar doente, né? Por exemplo, se você pega um cara que mora na Europa e levar ele para a Amazônia, ele pode ter algumas doenças porque o sistema imunológico dele não está preparado para aquele ambiente. Né? Isso acontecia muito mais antigamente, inclusive. Então, só porque você não tem um ambiente inóspito
seja em termos de atmosfera, não quer dizer que você não tem um ambiente que seja inóspito no sentido de tipo ter alguma doença ali que você não está computando ou que não está sendo diagnosticada pelos seus sensores e tudo mais. Então, esse é o primeiro erro que eles cometem. Fora que tem outras coisas, tipo, os pesquisadores foram nas ruínas, aí de repente dois caras decidem voltar antes porque eles estavam com medo. Tipo, cara, você está com medo, mas você viajou para o outro lado do espaço para fazer essa missão. Ok, tudo bem. Só que o cara que se perde é um geógrafo. E o cara que é o biólogo, ele vê um animal extraterrestre e ele vai lá querendo colocar a mão dele no animal. Então, assim, eles são bem estúpidos, realmente. Eu acho que outra cena marcante é lá pro final, né? E aqui eu tô dando spoilers porque o filme já é. Porra, já foi lançado há algum tempo, tá? Então se você não viu ainda, cara, o que eu posso fazer, né? Você já devia ter visto. Mas enfim, lá no final do filme tem uma hora que uma nave cai e daí a Elizabeth Shaw e a outra mulher lá, elas correm porque a nave tá caindo em cima delas e elas precisam correr, senão elas vão ser esmagadas. E a nave tá vindo, elas correm em linha reta em vez de correr pro lado, né? Porque poderiam se safar facilmente do impacto da nave, mas elas não fazem isso. Então, eu acho que um dos grandes problemas desse filme é a questão do roteiro, porque ele traz pessoas altamente treinadas e pessoas que são assim o ápice nas suas profissões, mas elas são bem inexperientes, elas são bem cautas, né? Então, esse é um dos grandes problemas do filme. Tem uma questão também de que o filme tenta trazer um olhar filosófico de tipo querer responder questões a respeito da humanidade e tudo mais. E ele faz isso um pouco, mas parece que isso vai se perdendo ao longo da trama, né? Só que assim, esses são defeitos e eu concordo com eles, porém o filme ele consegue me divertir bastante. Primeiro eu acho a premissa muito foda, é uma questão meio de eram os deuses astronautas, né? Tem aquele livro que foi escrito pelo Eric Von Dier, que fala muito sobre isso, né? Sobre se a raça humana poderia ser um produto de seres extraterrestres que vieram aqui e que, enfim, que nos criaram e que semearam a vida na Terra. O filme traz muito disso. E ao longo do filme, né, como eu disse, a gente descobre que os criadores da raça humana, que eles chamam de engenheiros, em determinado momento se arrependeram do que criaram, né? E o projeto deles era destruir a raça humana. Dentro disso, a gente entra em questões que estão dentro do filme e questões que não estão dentro do filme, que são materiais extras que você acaba descobrindo assim pesquisando na internet sobre qual era a ideia do filme. O filme tinha um aspecto de religião que era muito mais forte no conceito original. Tem cenas deletadas que você consegue ver isso facilmente, mas isso foi removido do Final Cut para deixar muito mais esse olhar de ficção científica, né? Então, por exemplo, a gente vê que a equipe de expedição encontra os astronautas, né, os engenheiros. Eles encontram lá algumas pessoas mortas. E eles veem que eles estavam em uma nave e eles estavam prontos para partir. Só que eles morreram, no caso. E quando isso aconteceu, 2000 anos atrás, eles estavam indo para a Terra, 2000 anos atrás, para destruir a humanidade. E no filme nunca é dito exatamente por que eles queriam destruir a humanidade. Inclusive tem uma cena que os humanos se encontram com um dos engenheiros que estava em um estado de hibernação, eles acordam o engenheiro e daí o engenheiro simplesmente mata eles, sabe? Ele vê aqueles humanos agindo de forma arrogante, aqueles humanos ainda utilizando sua violência, né? Porque o velho lá, o Dr. Wayland, ele usa violência contra a Elizabeth Shaw, né? Porque ela tenta fazer as perguntas dela, tipo, pô, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês tentaram destruir a humanidade? De onde vocês vieram? Eram perguntas bastante pertinentes, mas o velho, o Wayland, ele queria apenas uma coisa. Ele queria mais tempo, ele era velho, ele ia morrer, então ele queria que a sua vida se prolongasse. Ele acreditava que os engenheiros pudessem fazer isso. Só que quando o engenheiro vê a arrogância humana, ele simplesmente mata os humanos, né? Nas cenas deletadas, você vê que tem um bônus aí. Você vê que tinha cenas em que o Dave, que é o androide e que fala línguas antigas, ele tenta se comunicar com o alienígena. E aí ele pergunta para o alien a questão que o Wayland tinha, né? Se ele poderia dar mais vida para o Wayland. Porque o Wayland, ele tinha criado vida. Ele se via como um deus. Ele fala, eu criei o androide, eu criei o David, então eu sou como você. E nós somos deuses. E se somos deuses, temos que viver para sempre. Então eu peço para que você me dê a vida eterna. O alien, nessas cenas deletadas, fica puto com isso. Ele fala, cara,
você é um bosta. Ele não fala literalmente isso, né? Porque ele simplesmente mata o velho e mata todo mundo. E daí ele pega a nave para tentar, e isso também tem no Final Cut do filme, para tentar chegar à Terra novamente. O alien que acordou do seu estado de hibernação ia concluir o projeto dos engenheiros, que era destruir a humanidade. Dentro das cenas deletadas, você vê que tinha um aspecto religioso que era a questão de Jesus Cristo, porque é falado durante o filme que os alienígenas ficaram extremamente putos, especialmente com uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. O que aconteceu 2000 anos atrás? Jesus Cristo foi crucificado. Eu lembro que tinha uma ideia de que, tipo, até Jesus era um alien, um alienígena, um engenheiro, que foi mandado à Terra para ensinar os homens como eles deveriam viver. Os homens, então, o que eles fizeram? Crucificaram o alienígena que deveria ensiná-los, né? E isso foi o que motivou os engenheiros a destruir a humanidade. Esse conceito de religião, que era uma ideia original que foi tirada, ele ainda existe ali, mas ele não é tão presente como seria inicialmente. Ele nos revela que a ideia do filme ela era diferente, que ela não era simplesmente uma questão, pô, vamos falar do Alien. Mas eu gosto dessa ideia, eu acho ela particularmente bastante interessante. Só que eu entendo muito bem porque as pessoas ficaram putas porque elas queriam ver Alien. Então esse filme ele tem pouquíssimo de aliens. Até na história dele, ele tenta abordar outras coisas. Ele não fala mais sobre a criatura. Ele cria toda uma mitologia diferente. E dentro dessa mitologia, o alien é um ser secundário. Então, faz sentido que as pessoas tenham ficado putas em relação a isso. Eu, quando vi o Prometheus pela primeira vez, eu sequer sabia que ele era parte da franquia Alien, e eu gostei bastante do filme. E mesmo hoje, reassistindo e tendo esse distanciamento e sabendo que, tipo, cara, eu não vou ver o Alien do mesmo jeito que eu vi, sei lá, do primeiro filme, né? Não vai ser um filme de terror, de suspense, não vai ser isso. Sabendo disso, eu consigo me divertir muito com o filme e eu consigo gostar bastante dele, apesar desses defeitos que realmente são complicados em algumas partes. Agora, outras questões como a fotografia, os efeitos especiais, cara, são efeitos práticos. O engenheiro mesmo, pô, tem umas cenas muito boas dele, assim. Então, eu gosto bastante desse filme. E é por isso que eu acho que ele é um filme bom, cara. É um filme muito bacana, muito divertido. Eu não acho que... Essa é a questão. Eu não acho que ele seja tão ruim como a galera pinta pela internet. Então, dito isso, Prometheus é um filme muito foda que eu gosto bastante. E agora eu também quero falar sobre o Covenant, que é a sequência. Ele se passa 10 anos após o Prometheus. Mas lembrando, Covenant também ainda é uma prequela, então ele se passa antes dos eventos do primeiro filme. O que nós temos aqui? Nós temos um grupo de exploração que está indo para colonizar um planeta chamado Origai 10, uma coisa assim, se eu não me engano. E no meio do trajeto eles acabam interceptando um sinal e eles vão investigar esse sinal. E nisso eles acabam chegando no planeta onde o androide David e a pesquisadora Elizabeth Shaw foram no final do primeiro do Prometheus. Eu acho que eu tenho que explicar um pouco o que aconteceu no final do Prometheus. No final do Prometheus, quando eles destroem o alien que ia ir para a Terra para destruir a humanidade, o que eles fazem? A Elizabeth Shaw e o David eles vão para o planeta dos alienígenas para tentar obter respostas deles. Porque até o final do primeiro filme, ela não teve a resposta a respeito de por que os aliens queriam destruir a humanidade, tá? Então ela queria essa resposta. Então, beleza, eles vão para o planeta. E nesse filme, a gente vê os humanos, né, a equipe de exploração, a equipe de colonização, indo para esse planeta onde o David e a Elizabeth Shaw tinham ido. Só que quando eles chegam no planeta, eles encontram uma civilização morta, que eram os alienígenas, os engenheiros. Eles tinham sido destruídos, eles tinham sido extintos. Agora, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Isso é algo que a gente vê se desenvolvendo ao longo do filme. A gente vê que o grupo de exploração também encontra os aliens, e eles têm que lutar contra os aliens, e no meio disso tudo, eles também se encontram com o David. A Elizabeth Shaw tinha morrido, segundo ele, e enfim, o David estava escondendo algumas coisas ali, e eles têm que descobrir o que esse androide estava escondendo. Em Alien Covenant, né, dando spoilers, o que a gente vê
o grande vilão sendo o David, porque o Alien novamente é colocado em segundo plano. Então, desse modo, o grande tema desse filme é criação. O David, ele tinha se revoltado com a humanidade. Ele achava a humanidade medíocre. Ou seja, o David era muito superior, ou pelo menos assim ele se julgava, aos humanos. E agora ele queria se libertar dos humanos, de modo que ele planejava extinguir a raça humana para não ter mais esse vínculo aos humanos e ter que obedecê-los. E também ele extingue a raça alienígena quando ele chega no planeta, porque quando ele chega no planeta tinha todo um arsenal biológico que era o que os alienígenas iam utilizar para destruir a humanidade. E o David usa isso contra os engenheiros. E foi ele que causou a extinção naquele planeta, né? Foi ele que matou toda a vida que ali existia. E ele ficou obcecado em criar o Alien, que é a criatura que nós vemos lá no primeiro filme. E meio que isso dá suporte à narrativa que a gente vê no primeiro filme, porque tipo, ele tá criando o alienígena que a gente vai ver lá no primeiro Alien. Então assim, é claro que o filme ele se liga aos eventos do primeiro filme, só que ainda assim ele consegue colocar o Alien como um ser coadjuvante na história, né? Então, de novo, para quem realmente foi pro cinema querendo ver Alien, querendo ver um novo filme do Alien, realmente deve ter sido decepcionado, porque o filme não é só isso. Ele traz outros aspectos, ele traz outras coisas. Mas ainda assim, esse filme ele parece conciliar com os outros filmes da franquia, porque ele tem um momento de terror, um momento de suspense, e no final ele tem um momento de ação que tem muito mais a ver com o segundo Alien lá dirigido pelo James Cameron, que é um filme muito mais de ação do que de terror, né? Mas nesse filme nós temos decisões estúpidas, decisões idiotas. Eu acho que nem tanto quanto no primeiro filme, né? No primeiro filme isso é mais gritante, mas aqui ainda tem algumas coisas. Eu acho que o que é mais questionável do meu ponto de vista é que, tipo, quando eles chegam no planeta, é claro que eles fazem uma análise da atmosfera e eles veem que o lugar é próprio à vida humana. Então eles saem de lá sem nenhum traje espacial, beleza? Só que assim, de novo, você está esquecendo, você está tirando fora da equação a questão de ter doenças, né? Que é justamente o que atinge eles. Existem ali os restantes das armas biológicas lançadas pelo David que infectam algumas pessoas e elas morrem imediatamente, ou então o alien nasce dentro delas e ele inicia o seu ciclo de reprodução, né? O seu ciclo de vida, por assim dizer, onde ele simplesmente é gestado pela pessoa que o tem como hospedeiro, e daí ele cresce e destroça a pessoa e vai matar todo o resto lá e tudo mais. Agora, tirando isso, o filme é bem aceitável, sabe? Em termos de decisões que os personagens tomam e tudo mais. Eu acho que ele é um pouco mais coeso em seu roteiro. Só que, novamente, a questão da discussão, ela é deixada um pouco de lado, né? Tipo, porque o filme ele levanta essa questão que levantou no primeiro filme de responder às grandes questões da humanidade. E elas não são respondidas. E no final a gente vê que, como eu disse, o grande tema desse filme é o David ser o vilão e ele se revoltar com a humanidade. E ele, de certa forma, porque ele tem a vaidade, né? Ele quer ser o próprio Deus, ele quer criar vida. E daí que ele cria o Alien, que vai ser o ser que vai atormentar a vida das pessoas lá do primeiro filme, né? Ou seja, vai atormentar a vida da Ripley e de todos os outros que estavam juntos dela na nave. Que eu acho que é Nostromos o nome da nave? Acho que é, né? Mas enfim. Então, assim, no geral eu gosto desses filmes, cara. Eu acho que são extremamente divertidos. Não significa dizer que eles não tenham defeitos, é claro que tem. E acima de tudo, o que eu penso que deixou tanta gente puta com esses filmes é ter o nome Alien neles. Porque elas esperavam uma coisa diferente. E a expectativa, amigo, a expectativa é a mãe da frustração. Porque, de fato, se você está esperando uma coisa e você tem algo diferente, não importa o quão bom seja, você vai se decepcionar. Se esses filmes não tivessem o nome Alien, eu acho que as pessoas gostariam muito mais tanto do Prometheus quanto do Alien Covenant. Bom, galera, mas é isso por esse vídeo. Me diga o que você acha desses filmes. Você acha que todo o hate que eles tomaram é merecido? Você acha que não? O que você sentiu quando você viu esses filmes pela primeira vez? Deixa aí nos comentários e vamos continuar essa discussão, beleza? No mais é isso por esse vídeo. Nos vemos no próximo e tchau!